Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por essa noite maravilhosa. Eu queria que você me ajudasse a honrar algumas pessoas aqui. Vamos aplaudir o pessoal da mídia, o pessoal que está lá no som, os diáconos, todo o pessoal que trabalha aqui na nossa igreja. Vamos aplaudir forte, por favor, essa equipe maravilhosa. Obrigado, gente. Sem vocês aqui a gente não conseguiria, não é verdade? Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, nós começamos hoje na parte da manhã uma série de mensagens que nós chamamos de sistemas ou systems, e eu quero continuar conversando com você essa noite um pouco sobre aquilo que começamos aqui hoje na parte da manhã. Efésios capítulo 1, por favor, nós vamos ler a partir do versículo de número 18, Efésios capítulo 1, versículo 18, eu leio com você na Nova Versão Internacional. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, amém? Vamos orar. Pai Celestial, fala conosco essa noite através da sua palavra. Temos recebido tanto de tua graça, mas nesse momento em que assentamos na tua mesa, queremos comer do pão da tua palavra, queremos nos alimentar da tua palavra, para que ao sairmos daqui possamos viver para a honra e para a glória do teu nome. Que o teu Espírito abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o teu Espírito, Senhor, incline o nosso coração na direção da tua voz. Nós te pedimos isso nessa noite agradecidos, em o nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Eu quero conversar com você sobre atualize. Diga para quem está do seu lado, por favor, atualize. Eu não sei você, mas hoje na parte da manhã, quando o pastor André anunciou que nossa série de mensagens seria sobre sistemas, eu dei um passo atrás. Mais alguém deu um passo atrás com esse tema aqui, com esse título? Mais alguém? Ou só eu? Porque normalmente nós temos um certo preconceito em relação a essa palavra, principalmente no meio da igreja, porque criou-se, um mito de que nós não queremos viver num sistema religioso, nós não queremos viver em sistemas, nós queremos viver naquilo que Deus está fazendo. De alguma forma nós relacionamos a palavra sistema no ambiente eclesiástico com algo ruim, porque nós temos uma ideia muitas vezes equivocada de que a igreja primitiva era uma igreja sem regras, sem sistemas, sem parâmetros, uma igreja orgânica, uma igreja livre, destituída de toda e qualquer regra, sistema ou ordem. Mas irmãos, isso não é verdade. Quando você olha para a igreja primitiva, você vai perceber de forma muito clara que ela tinha um sistema, ela tinha uma organização. Quando o evangelho chega a Samaria, em Atos capítulo de número 10, a Bíblia diz que após o Espírito ser enviado sobre aquelas pessoas terem a mesma experiência do Espírito que havia acontecido em Jerusalém, Pedro e João então vão a Samaria, e eles têm consigo alguns parâmetros para medir se de fato aquilo que os samaritanos estavam experimentando realmente era algo vindo da parte de Deus, ou se uma experiência confusa que estava tentando distanciá-los do que realmente Deus estava fazendo. Mas nós não apenas podemos ter um certo preconceito em relação a essa palavra por causa do nosso preconceito religioso. Nós também podemos ter um pé atrás em relação a essa palavra sistema, quando nós pensamos num conceito equivocado de liberdade.
Algumas pessoas pensam que liberdade é a ausência de parâmetros. Liberdade é eu poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero e do jeito que eu quero. Mas, na verdade, quando você olha para o texto bíblico, você descobre que não é possível experimentar de liberdade sem que haja parâmetros para a obediência. A gente aprende isso quando a gente olha para o livro do Gênesis. Enquanto Adão e Eva estavam ali obedecendo os parâmetros que Deus havia estabelecido para que o relacionamento acontecesse, eles eram livres. Livres para ir, livres para vir e livres para desfrutar de tudo aquilo que Deus havia dado a eles. Mas quando eles quebraram os parâmetros, foram além daquilo que Deus estava estabelecendo, então o texto bíblico deixa muito claro para mim e para você, que ao quebrarem os parâmetros, ao quebrarem o sistema, eles deixaram de experimentar de liberdade para começarem a se tornar escravos. Porque a verdadeira liberdade só existe dentro do contexto da obediência. E talvez uma outra possibilidade para os nossos preconceitos a respeito dessa palavra seja por causa de uma influência filosófica, vindo de um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau. Porque Rousseau dizia que o homem é bom, e ele nasce bom, e ele vai se corrompendo à medida em que ele se mistura com as estruturas do mundo. À medida que o homem começa a obedecer os parâmetros postos na civilização, então esse homem vai perdendo a bondade que lhe é intrínseca e começa a se corromper. Mas, irmãos, todos nós aqui sabemos que o homem não é bom, sim ou não? E é muito simples perceber que esse mito, essa utopia, está calcado em parâmetros totalmente confusos. Basta você olhar para o mundo após o contexto de Segunda Guerra Mundial. Basta você pensar que no contexto de maior evolução industrial, ao invés de o problema da fome e da guerra serem resolvidos, e o mundo entrar então na paz que estava sendo prometida, o mundo entrou em completo colapso. O mundo entrou numa era de morte, de fome, onde milhões de judeus foram dizimados por causa de um pensamento equivocado a respeito do ser humano. Talvez você tenha algum desses preconceitos no seu coração, mas quando nós estamos aqui falando sobre sistemas, quando nós estamos aqui falando sobre um sistema, o que nós queremos que você entenda é que existe um método, existe um sistema estabelecido por Deus para a humanidade, para o avanço do seu reino. Existe um parâmetro que Deus tem no seu coração e que Ele deseja que todo o seu povo esteja alinhado a esse parâmetro, para que, alinhados a esse sistema, alinhados a esse modelo, nós então possamos ser nas mãos de Deus um agente para o avanço do seu reino. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, para isso nós precisamos de algo muito simples. Nós precisamos de renovação. Nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos arrancar esse software, esse modelo, esse programa equivocado que foi colocado dentro de cada um de nós e passarmos a ter a mentalidade do reino e passarmos a ter a mentalidade de Deus, para que cooperando com Ele possamos ver o avanço do seu governo, amém, queridos? E Paulo apresenta para nós aqui pelo menos 3 áreas que eu e você precisamos nos atualizar se queremos fazer parte desse reino, amém, queridos? Se queremos fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu só trazer para você, antes de falar sobre eles, a definição dessa palavra sistema. Preste atenção. O que é um sistema? Sistemas são elementos congregados, sejam eles abstratos, sejam eles concretos, mas que funcionam de maneira organizada. Sistemas são elementos independentes, que formam um todo de forma organizada. É o conjunto de instituições, sejam elas econômicas, morais, políticas de uma sociedade, que tornam o indivíduo um ser subordinado, um ser obediente.
Como eu disse para você, nós não estamos aqui para falar de outro sistema, nós estamos aqui para falar do sistema de Deus, dos valores de Deus, a maneira como Deus deseja que a nossa vida seja organizada, a fim de cooperarmos com o avanço do seu reino. Amém, meus irmãos? O primeiro parâmetro que Paulo apresenta nesse texto, que eu e você precisamos atualizar a nossa mente, é a respeito do sistema de governo, a maneira diferente de pensarmos a respeito do governo. Paulo diz: nós devemos pensar a respeito do poder que foi manifestado em Cristo ao ressuscitá-lo dentre os mortos e o colocar muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesse século, mas também no vindouro. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Preste atenção, querido. A primeira realidade que nós precisamos ter a nossa mente atualizada é que Cristo já está assentado no trono do universo. Eu vou repetir, amém? Cristo já está assentado no trono do universo. Irmãos, preste atenção. O fato de Cristo estar assentado não significa que ele esteja parado. Quando a Bíblia diz que Cristo está assentado no trono do universo, significa que ele está numa posição de soberania, ele está numa posição de governo, ele está numa posição de autoridade, em que tudo e todas as coisas estão submetidas ao poder da sua vontade. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você serve um Cristo que não reinará, ele já reina, ele já reina. Muitos de nós estamos esperando por aquele momento em que o reino de Deus vai chegar, e de fato, esse tempo vai chegar. Mas irmãos, preste atenção, algo aconteceu na história, e o curso dela foi alterado para sempre. Algo aconteceu nos eventos da humanidade, e alterou completamente o curso da história. E que algo é esse? A morte e a ressurreição de Jesus. Você precisa entender, nós precisamos entender algo muito importante. Meu irmão, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu um novo curso para a história. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu um novo curso para a humanidade. Queridos, a humanidade não caminha para um fim desastroso, a humanidade não caminha para um fim penoso, onde todas as coisas irão se deteriorar. Não, a humanidade está caminhando para um lugar de restauração, a humanidade está caminhando para um lugar de restituição, aonde Deus irá novamente nos levar para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. E como ele fará isso? Por meio do governo do seu Filho chamado Jesus Cristo. Muitos estão esperando um mundo que vai acabar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo não vai acabar, essa era vai acabar, os parâmetros dessa era irão acabar, o governo injusto irá acabar, a injustiça irá acabar, a morte irá acabar, a fome irá acabar, mas esse mundo não vai acabar. Deus ama esse mundo. Eu tenho uma boa notícia para você: vá se acostumando com ele, porque você vai passar muito tempo da sua vida aqui ainda, porque o reino de Deus é estabelecido entre nós. Nós não iremos para o céu, o céu é que vai vir a nós, o céu será estabelecido no nosso meio, e nós veremos então um mundo transformado por causa dos parâmetros do reino de Deus, por causa dos parâmetros do governo de Cristo. Paulo diz: você precisa ter a sua mente atualizada. Cristo já está assentado no trono do universo. Eu sei que você foi acostumado a sua vida toda a pensar: um dia nós iremos para o céu, um dia nós voltaremos para o céu. Mas leia Apocalipse capítulo 21 e 22, o texto bíblico diz que a Nova Jerusalém, ela desce do céu, para que Deus possa estar entre os homens, e possa habitar juntamente com eles. Meu irmão, Deus não quer nos tirar desse mundo, Ele quer transformar esse mundo por meio de nós. Ele quer transformar esse mundo por meio da igreja. E para isso é necessário que você tenha, eu tenha, os olhos abertos, para que a gente possa passar a viver não mais a partir do governo que nós olhamos, mas a partir do governo do Cristo, a partir do governo de Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, queridos? Diga comigo: Cristo, o nosso governante. Diga mais uma vez: Cristo, o nosso governante.
E o que acontece quando a gente começa a viver a partir da luz do governo de Cristo? Meus irmãos, acontece o que aconteceu em Atos. A igreja primitiva vivia debaixo do governo de Cristo, vivia debaixo do governo do Espírito. E porque ela vivia debaixo desse governo, porque ela vivia debaixo da influência do senhorio de Cristo, a maneira como ela se relacionava com o mundo fugia totalmente aos padrões da cultura à sua volta. Quando você olha para o Império Romano, a maneira como os romanos olhavam para os defeituosos, a maneira como os romanos olhavam para as mulheres, era com descaso, com desprezo. Uma mulher não podia lutar no exército, alguém que era defeituoso não podia cuidar de si mesmo. Essas pessoas eram abandonadas, literalmente. A história mostra que muitas mulheres eram abandonadas vivas, nas latrinas, nas esquinas, para morrerem de fome, porque elas iriam onerar a família e não davam conta de lutar nas guerras. Quando Constantino assume o império, e ele então se converte, e ele começa a conviver um pouco mais com os cristãos, sabe o que ele descobre? É que a solução para os problemas do império não estavam na força do imperador. É que a solução para os problemas do império não estava na capacidade de Roma de administrar suas riquezas. A solução para os problemas do império estava na igreja. Sabe para quem os pobres eram confiados? Para a igreja. Quem os marginalizados eram confiados? À igreja. A igreja se tornou naquele tempo um meio de transformação do mundo à sua volta. Por quê, queridos? Porque a igreja não vivia conforme o governo de Roma, porque a igreja não vivia de acordo com os parâmetros culturais estabelecidos por Roma. A igreja vivia debaixo do governo de Cristo, a igreja vivia debaixo do senhorio de Cristo. Ela era movida por um governo, era movida por parâmetros e valores que partiam de um outro Senhor, que não era César, mas se chamava Jesus Cristo. Jesus Cristo. Paulo diz, olha, nós precisamos atualizar a nossa mente. Precisamos mudar a nossa forma de ver o governo. Não vivemos mais influenciados pelos governos desse mundo, vivemos influenciados pelo senhorio de Cristo. Amém, meus irmãos? Mas nós não apenas precisamos atualizar a nossa mente a respeito da visão de governo. Nós precisamos atualizar a nossa mente, a nossa visão a respeito dos valores desse governo. Paulo diz que Deus exerceu esse poder em Cristo ao levantá-lo dos mortos e o colocou acima de principados, potestades, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesse século, mas também no vindouro. E a Bíblia diz que sobre todas as coisas, Ele deu esse poder à igreja. Preste atenção, queridos. Existem nomes que o nosso século propõe. Existem nomes que a nossa era propõe. Mas todos esses nomes passarão e o de Cristo permanecerá. O de Cristo permanece para sempre. E sabe o que é interessante? É a discrepância que existe entre o governo de Cristo, os valores pelos quais Cristo governa e os valores com os quais os governantes desse mundo governam e até mesmo as influências espirituais. Jesus diz em Marcos capítulo 10, olha, os poderosos desse mundo os oprimem, os escravizam, usam da força para arrancar o melhor de vocês. Mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, o maior será aquele que serve. O maior entre vocês não será aquele que é servido, mas será aquele que serve. Preste atenção, meu irmão. Para Jesus, a autoridade não é a capacidade de dar ordens. Para Jesus, a autoridade é a capacidade de servir. Olhe para Jesus e você vê os demônios se ajoelhando aos pés dele. Ele chega em Gadara e uma legião de demônios que possuíam um homem se prostra diante dele. E a pergunta é, de onde vem essa autoridade? Tiago diz para nós, Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, de onde vem a nossa autoridade para resistir às trevas? A nossa autoridade para resistir às trevas vem da capacidade que nós temos de nos sujeitarmos a Deus. Quanto mais sujeitos a Deus nós estamos, mais estamos empossados de autoridade.
E é por isso, meus irmãos, que Jesus, aonde chegava, fazia com que principados, demônios se sujeitassem a Ele, porque vivia uma vida completamente sujeita ao seu Pai. Não estava aqui para fazer o que queria, não estava aqui para viver da sua forma, para viver do seu jeito, mas estava aqui para fazer a vontade do seu Pai. Aliás, meus irmãos, ele estava tão empenhado em viver por valores diferentes, que pelo reino do seu Pai, pelos valores desse reino, ele deu a sua vida. Ele se entregou completamente. Enquanto os reinos desse mundo e as autoridades desse mundo exploram pessoas para crescerem, Jesus deu a sua vida para que a gente pudesse crescer. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele foi moído, seu corpo dilacerado, para que nós fôssemos sarados. Os valores do reino de Deus são completamente diferentes. Enquanto Satanás oprime, rouba pessoas da sua família, escraviza pessoas nos vícios, nos leva a uma vida de comportamento nocivo, de pecados. O Filho de Deus, Ele veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. São valores diferentes, é uma vida diferente. Nós precisamos ter a nossa mente atualizada para um governo novo. Precisamos ter a nossa mente atualizada para valores novos. E por último, precisamos ter a nossa mente atualizada para o funcionamento desse reino. Paulo diz que Deus deu esse poder ao seu Filho, o colocando acima de todas as coisas. E quando ele estava assentado no trono do universo, a Bíblia diz que esse poder então, que foi dado a Cristo, também foi compartilhado com a igreja, que é o seu corpo, e a sua plenitude enche tudo e todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Preste atenção, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. É bom que eu aproveito para beber uma água aqui, aleluia. Deus deu todo o governo do universo a Cristo. Irmãos, Cristo deu todo o governo do universo. E deseja manifestar todo o seu governo por meio da igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, eu não sei se vocês entenderam o que o André acabou de falar aqui. Mas Deus tem um plano para o mundo. E Ele deseja usar cada um de nós para realizar esse projeto. Eu não sei se você entende, mas a pessoa que Deus quer usar para levantar um paralítico é você, meu irmão. A pessoa que Deus quer usar para restaurar famílias é você. A pessoa que Deus quer usar para trazer um novo valor para o sistema da economia desse país, novos parâmetros que vão levar esse país ainda para um lugar mais alto, Ele quer usar você. Você consegue entender isso? Ele quer usar a igreja. O poder de Deus é visto agora nesse mundo através da sua igreja. A plenitude de Cristo é vista no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a sua igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas eu não acho impressionante apenas isso. Eu acho impressionante que Paulo diz que a igreja é o seu corpo, compartilha da autoridade, compartilha da glória. Mas a Bíblia também diz que ela é o seu corpo e a sua plenitude enche tudo em todos. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, que a igreja é o corpo de Cristo e por isso ela completa Cristo. Meu Deus. A igreja é o corpo de Cristo e por isso ela completa Jesus Cristo. Irmão, isso é forte demais. A igreja completa o Senhor Jesus. E aí você pode se perguntar, de que maneira a igreja pode completar Jesus? Se Cristo é pleno e a plenitude dele é compartilhada conosco, de que forma a igreja pode completar Cristo? E hoje na parte da manhã o pastor André nos compartilhou um exemplo, eu quero compartilhar esse exemplo e nós vamos caminhar para o encerramento.
Aleluia. Obrigado, Murilo, obrigado. Mais alguém pode me ajudar? Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Né? Mas eu não sei aqui quantos são da época do CD. Quantos aqui são da época do CD? Levante sua mão. Quantos aqui são da época do LP? LP, não levante sua mão. Mas eu lembro, no ano de 2009, eu gravei o meu primeiro CD. Lá no Brasil eu tinha um ministério chamado Ministério Cristo Vive, e no ano de 2009 nós gravamos o primeiro CD. E aí depois que você vai para o estúdio, faz todo aquele processo, grava a voz, aquela coisa toda, o CD passa pela masterização, pela mixagem, e então, quando tudo está pronto, o produtor pega um CDzinho, escreve em cima dele assim, master, e ele entrega na sua mão e fala assim, olha, isso aqui é a master de todo o seu projeto. Ou seja, aquilo ali é o original. Tudo que foi gravado, produzido, mixado e masterizado, está ali naquela master. Eu lembro o dia que nós pegamos a master, né, o primeiro CD. E a gente colocou no carro para tocar com o maior cuidado, assim, né? Tipo, para ele não cair, não arranhar, não danificar. Por quê? Porque todo o investimento do projeto estava ali. E aí, passado alguns dias, você pega essa master, coloca no envelope e você manda para uma fábrica que vai replicar esse CD. E alguns dias depois, a fábrica então vai enviar dezenas, centenas, milhares de CDs, iguais àquele, direto para sua casa ou para o lugar que você designar. E sabe o que é interessante? Quando os outros CDs chegam, você abre eles, pega um, você coloca a master e ouve. Depois você coloca um CD que saiu da master. Sabe o que é interessante? É que aquele CD reproduzido da master, ele nunca vai ser a master, nunca. Mas tudo aquilo que a master tem, e tudo aquilo que a master tem, e tudo aquilo que a master pode ser também ouvido e experimentado através de um CD. Vocês estão comigo aqui? O CD nunca vai ser a master, mas todo o conteúdo e toda a experiência que aquele CD tem, você vai poder ouvir naquilo que foi replicado. Deixa eu dizer uma coisa para você. É dessa forma que a igreja completa Cristo. Como assim? Meu irmão, nós nunca vamos ser a master. Você e eu nunca vamos ser Jesus. Você entende isso? Nunca. Nós nunca vamos ser Jesus. Mas tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele pode ser experimentado através de nós. Você é o corpo de Cristo. Abre um outro texto comigo, fica de pé no seu lugar. Abre um outro texto comigo, por favor. Nós já vamos encerrar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, você conhece esse texto? Romanos 8, versículo 28 diz, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Alguém ama a Deus aí? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E aos que predestinou, chamou. Ao que chamou, justificou. E aos que justificou também, glorificou. A palavra que Paulo usa aqui em Romanos para a imagem no grego é a palavra eikon. Diga comigo, eikon. Diga para o seu irmão. Diga para ele, eikon. Gente, preste atenção. Essa palavra, preste atenção, ela foi transliterada para o nosso idioma, para a nossa língua.
E a transliteração dela você conhece. Aliás, ela é muito comum para todos nós. Todos os dias nós lidamos com ela. É a palavra ícone. Diga comigo, ícone. Quem sabe o que é um ícone aqui? O ícone é esse botãozinho, né, que você tem aí no seu smartphone ou no seu computador, que é o atalho, o acesso mais fácil para o programa. Quando você clica no ícone, o ícone não é o programa, mas tudo aquilo que o programa é e tudo aquilo que o programa faz, você pode acessar através do ícone. Você está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que você e eu somos o ícone de Jesus. Não, vocês estão comigo aqui, gente? Eu e você somos o ícone de Cristo. Escute isso, o mundo clica em você e o que abre é Jesus. As situações pressionam você e o que vai sair de você é Jesus. Por quê? Porque você é o ícone. Você é o corpo dele, a maneira pela qual Cristo se manifesta para o mundo à nossa volta. Preste atenção, Paulo diz: atualize a sua mente. Você vive debaixo de um outro governo. Atualize a sua mente. Você vive debaixo de outros valores. Atualize a sua mente. Você tem uma outra função. Você tem um outro propósito. O seu propósito agora nessa terra é manifestar Jesus Cristo, é manifestar o governo de Deus. O mundo clica em você e Cristo se abre. O mundo clica em você e Cristo se abre. Clica em você e Cristo se abre. Você pode levantar suas mãos a Ele nessa noite e agradecer a Ele por isso. Agradeça a Ele por isso, Lagoinha. Exalte-o por isso, Lagoinha, nessa noite.